Fundação Rio Mar informa a próxima atração. A credibilidade está no ar. Apresentação de Carlos Eduardo Pessoa. Confira os destaques deste sábado, 11 de agosto de 2017. Nenhum candidato pode ser preso a partir deste sábado, somente em caso de flagrante delito. Caso Oscar Cardoso vai a júri no dia 25 de agosto. Polícia destrói 2,5 toneladas de drogas apreendidas em 4 meses no Amazonas. Construção civil apresenta saldo positivo no Brasil, mas o Amazonas segue na contramão do índice. Dom José Albuquerque preside a celebração do Crisma neste fim de semana no Careiro Castanho. Em Manaus, a previsão para este sábado é de tempo claro a parcialmente nublado. Já no domingo é de tempo nublado a parcialmente nublado. Nos 2 dias, a intensidade do vento vai ser fraca e a temperatura vai ter mínima de 25 e a máxima de 35 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Um ótimo dia para você, um ótimo sábado. O julgamento do caso Oscar Cardoso vai ser realizado a partir do dia 25 de agosto no Fórum Ministro Enoque Reis, em Manaus. O júri seria realizado no dia 30 de junho, mas acabou sendo adiado pela ausência de um dos réus, Marcos Roberto Miranda da Silva, de 31 anos, o Marcos Pará. Na ocasião, ele não foi trazido pela Polícia Federal da Penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde está preso. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que a data não será modificada por conta da realização do segundo turno das eleições suplementares do governo do Amazonas, que será no domingo, dia 27. O órgão ressaltou também que o dia foi marcado porque o plenário não estava com audiência pautada. Fazem parte do banco dos réus do caso o narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, principal personagem e acusado de ser o mandante do assassinato do delegado Oscar Cardoso em 2014, além de Marcos Pará, Messias, Diego Bruno e Mário José. O júri deve acontecer entre 2 a 3 dias em Manaus. O julgamento do narcotraficante João Branco será realizado por videoconferência. Ele está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no interior do Paraná. 6 casos de maus tratos a animais domésticos foram identificados durante a 9ª fase da Operação Beethoven, deflagrada quinta-feira e sexta-feira em uma única casa situada no Conjunto Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova. 3 cães abandonados foram resgatados. A ação foi deflagrada pela delegada especializada em crimes contra o meio ambiente e urbanismo, a DEMA, nas zonas norte e centro-sul da capital. A ação foi planejada após o recebimento de denúncias sobre os casos. Situações de desnutrição, atropelamento, abandono, criação em local inadequado, casos graves de doenças parasitárias e animais acorrentados em locais precários foram registrados entre os casos. Em uma das situações na casa, no Conjunto Francisca Mendes, 3 cachorros estavam sendo alimentados por vizinhos para sobreviverem. Voluntários de organizações não governamentais deram suporte à ação. Eles acolheram os animais resgatados durante os trabalhos. Os responsáveis pelos animais foram identificados e devem comparecer ao prédio da DEMA para prestar esclarecimentos sobre os crimes. Eles devem assinar termos circunstanciados de ocorrência, TCOs, por maus tratos. E a Infraero abre licitação de área com 49 metros quadrados, que pode aumentar participação da indústria no Amazonas. As informações quem tem é Vitória Lima. O uso do terminal de cargas que atende a região possui uma área de 49 metros quadrados. O complexo logístico do Aeroporto Internacional de Manaus abre licitação para aumentar a participação econômica de empresas instaladas na Zona Franca. Segundo o superintendente de desenvolvimento de negócios em soluções logísticas da Infraero, Edson Nogueira,
esse é um momento para movimentar a participação da indústria. O terminal de cargas ele atende a toda a região ali, ele trabalha com uma gama muito grande de produtos de alto valor agregado, né? Então ele acaba fomentando toda a cadeia logística para as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. A concessão deve oferecer redução de custo e infraestrutura com um novo modelo de mercado. O crescimento avaliado pelo superintendente no primeiro semestre foi de 31%. Para você ter uma ideia do tamanho da operação, só no primeiro semestre de 2017 nós tivemos um crescimento da ordem de 31%. Isso é para te dar uma dimensão do valor e da importância desse ativo em termos de operação de logística hoje no Brasil, né? Por isso que a gente acredita muito no sucesso dessa concessão. Vamos ter uma performance melhor de receita, uma performance melhor de redução de custos e melhoria da infraestrutura. Enfim, manter esse padrão que a gente está realizando nos terminais de logística, né? Sempre buscando melhorias. A duração da licença é de 10 anos com valor mensal mínimo de R$2.700.000, com um preço básico inicial de R$3 milhões. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. 6:06, o serviço de mutirão de limpeza da Prefeitura de Manaus percorreu ontem o bairro Santo Agostinho, localizado na zona oeste da cidade. O trabalho deve se estender até a próxima segunda-feira com a atuação de aproximadamente 70 funcionários da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a CEMUSP. Segundo o subsecretário operacional da CEMUSP, José Rebouças, o serviço tem como objetivo limpar os bairros e ajudar a população a dar destinação correta aos entulhos. A prefeitura já iniciou o mutirão de limpeza no bairro de Santo Agostinho, então é um momento importante para a população daquela área limpar os seus quintais, todo o lixo que tiver acumulado dentro dos seus quintais é um momento para colocar para a rua, que as equipes da limpeza pública estão passando, capinando, fazendo aquela varredura geral nas ruas, e em seguida os equipamentos mecanizados, as caçambas com as máquinas, fazendo a remoção de todo o material, de todo eletrodoméstico que não serve mais. Então todo aquele material, todo aquele lixo que acumula dentro dos seus quintais é um momento para cada morador limpar e jogar na rua, que a limpeza pública vem e faz o recolhimento. Durante o primeiro semestre deste ano, a Prefeitura já atendeu mais de 200 localidades com esse serviço de limpeza, recolhendo 75 mil toneladas de resíduos. Essa atividade retira, em média, 406 toneladas por dia de lixo dos bairros e comunidades da cidade. Evento discute novas propostas de educação à distância. A ideia é aproveitar as tecnologias existentes e desenvolver formas de utilizá-las em meio às dificuldades da região amazônica. O primeiro workshop UnaSUS Amazônia sobre tecnologias educacionais na era da revolução digital acontece na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. De acordo com Vinícius Oliveira, coordenador técnico do evento, a dificuldade em levar qualificação aos municípios do Amazonas e estados que compõem a Amazônia precisam ser superadas. Que é o projeto de pesquisa e desenvolvimento de soluções em telesaúde e teleeducação em saúde usando plataformas móveis. As ações de educação à distância, com a tecnologia convencional que a gente tem hoje, elas são feitas para rodar em computadores e partindo do pressuposto que as pessoas vão ter conexão de internet banda larga o tempo inteiro. E isso não é a realidade do interior do Amazonas e de várias outras regiões do país. Não é justo achar que os profissionais de saúde não vão poder ser qualificados só porque não tem internet banda larga. O coordenador técnico explica a importância da formação continuada para a Amazônia e como o profissional de saúde deve ser beneficiado, utilizando seus dispositivos móveis e diminuindo a dificuldade com o deslocamento. A importância de investir em novas tecnologias de educação e de saúde que utilizem plataformas móveis. A UnaSUS é a maior experiência mais bem sucedida pública em educação continuada que a gente tem no Brasil hoje. Então tem essa aposta que a gente, com esse projeto de pesquisa, a gente vai conseguir adaptar os cursos e melhorar a tecnologia dos cursos para que consiga rodar nos dispositivos pessoais das pessoas, nos tablets e nos celulares. A sequência de palestras encerrou ontem com palestrantes da Fundação Oswaldo Cruz e Universidade de Santa Cruz do Sul. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. 6:10. Vai às compras neste sábado para presentear seu pai? Confira as dicas para comprar o presente sem dor de cabeça. Quem dá as dicas, então, é Yolanda Mendes.
Embora os brasileiros ainda estejam sensíveis aos efeitos da recessão e do desemprego, o percentual de pessoas que devem ir às compras no Dia dos Pais, data a ser comemorada nesse domingo, é maior neste ano do que em 2016. Um levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em todas as capitais revelou que 57% dos brasileiros tem a intenção de comprar presentes na data. A secretária de Estado do Procon Amazonas, Roseli Fernandes, explicou que é preciso que o consumidor fique atento na hora das compras. Ela tem que estar atenta se a informação dos valores estão em conformidade, qual seria essa conformidade, se está em local, se está no produto, a forma de pagamento, se também está fixado, né, no produto. Ela tem que verificar, perguntar ao vendedor, informar ao vendedor que isso é um presente. E se houver a necessidade de troca, se a empresa troca, se a loja troca, se trocar, que fique colocado na nota fiscal, não é? Que fique observado na nota fiscal. Mas como todo ano, a maioria deixa para comprar o presente na última hora. Por isso, alertam os especialistas, é preciso ter cautela para não errar na escolha e ter problemas para o caso de troca. E mais importante, não correr o risco de se endividar. Sempre que não é o valor do presente, mas o sentimento em presentear, não é? Então são observações que não pode fugir à regra, sempre com uma pesquisa de preço, levando-se em conta o orçamento financeiro de cada um consumidor. O Procon informa que a sede está localizada na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Líderes de comunidades envolvidas com empreendedorismo, tecnologia e inovação vão participar hoje a partir das 10 horas da Rota da Tecnologia. O evento é um encontro promovido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, a Centrade, na Vila Rubi, com o apoio do Sebrae Amazonas. O objetivo é fazer um mapeamento de projetos e ações que promovam a mudança no ecossistema da economia criativa na cidade, fomentando novas iniciativas. A secretária da Centrade, Amanda Carvalho, explica que se trata de uma reunião para conhecer os protagonistas das ações voltadas para o empreendedorismo e que o que vem sendo feito para contribuir para o desenvolvimento econômico de Manaus, conforme ela explica. É um momento em que nós precisamos mais do que nunca trabalhar na potencialização, no fomento e no desenvolvimento de novas matrizes econômicas para a cidade de Manaus, de novas vocações para a cidade de Manaus, para que gerem de fato um desenvolvimento econômico. Mas nós não podemos atirar no escuro e é por isso que nós estamos chamando todas as comunidades empreendedoras ligadas à inovação para conhecermos as iniciativas de cada um, que tipo de inovação que está sendo desenvolvida, que tipo de inovação que está ficando em Manaus, quais as que estão saindo de Manaus e de que forma o poder público, junto com a iniciativa privada, pode promover mais políticas públicas de incentivo a essas novas economias. Essa foi a Nanda Carvalho explicando o que está sendo feito para contribuir para o empreendedorismo econômico. E a Centrade ainda estende o convite a todos que queiram participar e apresentar suas ações dentro do ecossistema da inovação. Basta comparecer à reunião na Vila Rubi, localizada na Avenida do Sol 2, no bairro Aleixo. São 6h14. No acumulado de 12 meses, construção civil apresenta saldo positivo no Brasil. Mas o estado do Amazonas segue na contramão do índice nacional. As informações com Ítalo Bianco. Segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, depois de quase 33 meses de queda, o setor de construção civil registrou a abertura de vagas formais no mês de julho. Isso nacionalmente. Foram 724 contratações a mais que demissões, um saldo de 39.500 vagas. Entretanto, em um acumulado de 12 meses, o Amazonas apresentou saldo negativo de emprego com relação à construção civil.
Foram mais fechamentos de vagas que a abertura, atingindo redução de 8.963 postos de trabalho. O presidente da ADEME, Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Estado, Romero Reis, fala o porquê desse resultado. A nossa região, ela tem uma característica interessante, porque no primeiro semestre, como ela pega praticamente o inverno, o período chuvoso, o segundo semestre sempre é mais propício para a construção civil, e eu não tenho dúvida que agora os indicadores de geração de emprego no segundo semestre serão bem melhores do que foram no primeiro semestre. Realmente, quando comparado somente o mês de julho e não os últimos 12 meses, a construção civil no Amazonas tem saldo positivo de 353 empregos. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. Ítalo Bianco, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. E nenhum candidato pode ser preso a partir deste sábado, somente em caso de flagrante delito. As informações quem tem é Gessilene Salles. A norma prevista no Código Eleitoral por meio da Lei 4.737 de 1965 impede a prisão dos candidatos nos 15 dias que antecedem o pleito. A determinação atende o calendário eleitoral. O segundo turno da eleição suplementar no Amazonas ocorre no último domingo de agosto, dia 27. A norma estabelece que nenhum candidato pode ser preso a partir de hoje, salvo em caso de flagrante delito. Outra situação prevista pela lei em que o candidato poderá ser preso nesse período é se contra ele for proferida sentença criminal condenatória por crime inafiançável. De acordo com o Código Eleitoral, caso ocorra qualquer detenção neste período, o preso deverá ser conduzido imediatamente à presença de um juiz. Segundo o TRE Amazonas, Tribunal Regional Eleitoral, a medida tem como objetivo garantir o equilíbrio da disputa eleitoral, ao prevenir que prisões sejam utilizadas como manobra para prejudicar um candidato, através de constrangimento político ou afastando-o de sua campanha. Neste sábado, também tem início a propaganda eleitoral gratuita. Os candidatos Amazonino Mendes, do PDT, e Eduardo Braga, do PMDB, que disputam o segundo turno, terão direito a 5 minutos diários cada, para apresentar suas propostas aos eleitores. No rádio, a propaganda eleitoral é veiculada de 7h30 às 7h40 e de 11 a 11h40 da manhã e segue até o dia 25 de agosto, 2 dias antes do pleito. Gessilene Salles, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. O governador Davi Almeida disse que o Amazonas vai até o Supremo Tribunal Federal, o STF, se for preciso, para garantir os direitos constitucionais da Zona Franca de Manaus. A declaração ocorreu ontem durante a 15ª reunião do Fórum de Governadores da Amazônia Legal em Cuiabá, no Mato Grosso. A posição vem após o presidente Michel Temer sancionar a lei complementar que convalida incentivos fiscais permitidos a outros estados no período da guerra fiscal. Davi Almeida disse que na próxima segunda-feira tem uma reunião com a equipe técnica da área jurídica, de planejamento e da Secretaria Estadual de Fazenda, a Cefaz, onde será discutida a estratégia. Entre elas, uma reunião com o presidente Michel Temer para tratar da questão. A lei complementar é vista como prejudicial ao Amazonas, único estado que tem autonomia garantida na Constituição Federal para conceder incentivos fiscais. Seis e 19, Amazonas deve sofrer impactos negativos com a nova lei sobre isenções fiscais aos estados. Quem tem as informações é Samara Souza. O deputado estadual Luiz Castro, da Rede, falou sobre os impactos que a lei complementar número 160 deste ano, que trata de isenções fiscais aos estados, pode causar à Zona Franca de Manaus. A lei foi publicada na última terça-feira. De acordo com o parlamentar, a nova lei coloca em risco uma diferença fiscal que é fundamental para garantir a presença de indústrias no Amazonas. Ao permitir que qualquer estado nos próximos 15 anos possa fazer as concessões fiscais sem depender do voto unânime do CONFAS, o presidente Temer feriu o polo industrial e retirou de nós uma exclusividade
que estava sendo respaldada por decisões do Supremo Tribunal Federal a favor do Amazonas. Portanto, o Amazonas foi passado para trás pela grande maioria dos deputados federais e pelo próprio presidente Temer. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, segundo o deputado, passa a ser o único diferencial para as indústrias permanecerem no estado. Luiz Castro também não poupou críticas à bancada amazonense em Brasília. A única diferença será o IPI, que nós sabemos que é pequena e que muitas vezes não compensa o custo logístico de ter a indústria aqui no coração da Amazônia, numa região que não tem estradas, nem ferrovias e que depende exclusivamente do transporte fluvial ou marítimo lento e do transporte aéreo muito caro. Portanto, os nossos deputados federais e nossos senadores fracassaram porque não prestaram a devida atenção em algo que fere e muito os empregos dos amazonenses por meio dos investimentos no nosso polo industrial. O deputado informou ainda que o presidente Michel Temer fez inúmeras concessões na nova lei para agradar deputados federais e senadores de outros estados do país. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. Polícia. Um policial militar da 24ª SINCOM foi atingido por 2 tiros durante um assalto a um estabelecimento comercial no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira, dia 12, na Avenida Noel Núteus. Um dos suspeitos foi preso. De acordo com a polícia, 2 homens em uma motocicleta acabaram assaltando uma pizzaria. Durante o assalto à pizzaria, o policial estava no local e aí, depois que o policial acabou reagindo a esse assalto, eles perceberam, na verdade, que o policial estava lá e que era policial e acabaram o atingindo com um disparo. Na fuga, eles tentaram invadir uma escola estadual. Um dos suspeitos tentou invadir uma escola estadual e aí depois ele não conseguiu e acabou sendo preso por algumas pessoas que estavam no local e o entregaram até a polícia. Um dos suspeitos foi levado ao 6º DIP e o outro acabou fugindo. Três homens com aparência entre 40 e 55 anos foram encontrados mortos no ramal do Berê, bairro João Paulo, na zona leste de Manaus. Um dos corpos foi identificado como sendo do colombiano John Lopes Naranjo, de 43 anos. Os policiais suspeitam que os outros homens também sejam colombianos. Os corpos foram encontrados por um morador do ramal que acionou a polícia militar. Segundo os peritos do Departamento de Polícia Técnica Científica, os homens foram estrangulados. A polícia acredita que eles foram deixados no local durante a noite de quinta-feira. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal, o IML, e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. 6h23, polícia destrói 2,5 toneladas de drogas apreendidas em 4 meses no Amazonas. Quem tem as informações é Bruno Elander. 2,5 toneladas de drogas apreendidas no período de abril a julho deste ano pela polícia do Amazonas foram queimadas nesta sexta-feira em uma empresa de produtos químicos e reciclagem no Distrito Industrial de Manaus. No ano, 5,5 toneladas de substâncias ilícitas já foram incineradas, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, que citou a principal rota usada pelos criminosos e prometeu mais apreensões. Dia 12 de abril nós incineramos 3 toneladas, estamos incinerando mais 2,5 toneladas. Isso corresponde a 5,5 toneladas. É um impacto muito grande frente ao crime organizado. Nós estamos conseguindo desmobilizar a parte econômica. Tem rotas, da Batinga e outras rotas que nós descobrimos, que nós estamos investigando e com certeza no decorrer dos próximos meses iremos fazer muito mais apreensão. Nós estamos articulando essa quadrilha, esse crime organizado que está na nossa cidade.
A delegada Leila Silva explica quais são os trâmites desde a apreensão das drogas até a destruição delas. Tem todo o procedimento. Depois de ela ser apreendida, é feita a perícia. E aí, depois da perícia, nós pedimos a autorização da justiça. Aí pronto, aí se pode incinerar. A descoberta das rotas utilizadas pelos criminosos pelos rios do Amazonas foi o principal trunfo da polícia para elevar as apreensões de drogas no estado, segundo o delegado Paulo Mavinier. Toda essa droga que passa pelo território, ela é oriunda do Peru e da Colômbia. A Colômbia como grande fabricante de skunk hoje e o Peru como um dos maiores fabricantes de cocaína. Existem vários grupos de tráfico de droga lá em cima, na fronteira, que estão descendo essa droga. Essa droga ela vem 99% pela via fluvial. Hoje nós temos uma compreensão muito maior dos rios, das rotas, por isso que elevou tanto as quantidades de apreensões dos últimos tempos. Segundo a polícia, além de afetar o tráfico de drogas, as apreensões causam prejuízo ao crime organizado e desarticulam quadrilhas. Brunelander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornalismo com credibilidade. Dom José Albuquerque preside a celebração do Crisma neste fim de semana no Careiro. Quem tem as informações é Anderlei Oliveira. Neste fim de semana, a paróquia Nossa Senhora de Fátima recebe pela primeira vez a visita do bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom José Albuquerque. Na oportunidade, a paróquia apresentará 22 crismandos, entre jovens e adultos, que receberão o sacramento. A solenidade acontecerá na Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima e também será o momento onde o bispo irá sagrar o novo altar da Igreja Matriz da cidade. O altar e o presbitério foram reconstruídos recentemente e fazem parte do processo de restauração da igreja, que fica localizada na praça central da cidade. A paróquia Nossa Senhora de Fátima, no mês de maio, inaugurou a fachada da igreja, reconstruída após 30 anos. Além da unção do Crisma, que será neste domingo às 19 horas na Igreja Matriz, o pároco Gilberto Nobre preside às 7 horas da manhã missa especial em homenagem aos pais falecidos no cemitério da cidade. Anderlei Oliveira, Rádio Rio Mar, jornalismo total. 6h27, vamos falar de esporte? Eu converso agora com o Bruno Elander. Bom dia, Bruno. Quais as novidades para esse fim de semana aí na área do esporte? Olá, bom dia, Carlos, bom dia, ouvintes. Final de semana chegou e as rodadas dos campeonatos aqui no Amazonas e também no Brasil. A gente começa falando do Campeonato Amazonense de Juniores, que tem uma rodada decisiva hoje pelo segundo turno, é a última dessa fase e tem apenas uma vaga em jogo. Essa vaga será disputada entre Manaus e Nacional. O Nacional enfrenta o Clipper às 5 horas da tarde no Carlos Amit e 1 hora mais cedo o Fast Club encara o Manaus. Essas duas equipes estão separadas por apenas 1 ponto. O Manaus é o 4º colocado e está no G4 com 17 pontos e o Nacional está em 5º com 16. Então, se os dois times vencerem, vantagem para o Manaus, que segue classificado. Se o Manaus tropeçar e o Nacional vencer, aí o Nacional ultrapassa e vai para a semifinal nesse retorno do Campeonato Amazonense de Juniores. Pelo Brasileirão, temos 2 partidas na abertura do retorno. Hoje, às 3 da tarde, jogam Atlético Goianiense e Curitiba, às 3 horas. E às 6 horas, tem Vitória e Avaí em Salvador. Amanhã, às 10 horas da manhã, tem São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para essa partida, que apesar de ser de manhã, sol forte, o torcedor tem comparecido. Mais tarde, às 3 horas, tem Vasco da Gama e Palmeiras. Esse jogo, inclusive, o ouvinte pode acompanhar aqui pela Rádio Rio Mar, em conexão com a Rádio Bandeirantes. Também às 3 da tarde, tem Atlético Mineiro e Flamengo, além de Esporte Clube do Recife e Ponte Preta. Mais tarde, às 6 horas, também no domingo, tem Atlético Paranaense e Bahia e Botafogo e Grêmio numa prévia daquilo que será também as quartas de final da Copa Libertadores da América. E na segunda-feira, fechando a rodada, tem Santos e Fluminense. E também no domingo, tem a provável estreia do Neymar pelo PSG. Ele foi apresentado na semana passada e neste domingo, às 3 horas da tarde, tem a estreia marcada. O PSG vai jogar fora de casa
contra o Gigamp às 3 horas, como eu disse, e o Neymar está inscrito, está apto, vinha treinando, está regularizado e tem toda a expectativa em torno da estreia dele depois daquela transferência milionária do Barcelona para o time francês. Então é isso, Carlos, um abraço, um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Abraço, Bruno Elanda, obrigado pelas informações. Neymar, então, finalmente vai estrear, era a expectativa da estreia dele, que teve essa transferência milionária que chamou a atenção de muita gente. 6h30. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar.